Boa noite, pessoal, tudo bem? É com imenso prazer que a gente faz hoje o nosso segundo encontro para falar sobre pesquisas, né? O meu nome é Usilene, meu sinal é este, e eu sou líder, né, coordenadora de um grupo de pesquisa, de dois grupos de pesquisas, né? Mas este, no qual a gente faz essas lives, né, e esses webinários, é compreensão e produção escrita em língua portuguesa como segunda língua, experiências, desafios e perspectivas. E nós contamos agora, né, na semana passada, hoje e na próxima quinta-feira, nós estamos realizando 3 sessões sobre pesquisa acadêmica. Na semana passada, nós tivemos um encontro com a introdução sobre o assunto, né, e já algumas estratégias de pesquisa, objetivo de pesquisa, pergunta de pesquisa e também algumas ferramentas. E no encontro de hoje, nós vamos falar também sobre pesquisa acadêmica, mas com foco no uso de uma ferramenta que se chama Mendeley. E essa ferramenta vai ser apresentada agora, né, pela professora Viviane Pinheiro. E antes de começar, eu quero agradecer a Viviane Pinheiro por proporcionar para nós esses belos momentos de aprendizado, porque a gente precisa cada vez mais de pesquisar e cada vez mais pesquisar com qualidade e em menos tempo. E essas ferramentas nos ajudam bastante. E quero agradecer a Fernanda, que está começando aqui, falando, né, utilizando língua de sinais para nos ajudar a promover a acessibilidade. Depois a gente vai tentar um rodízio com a Andressa. Então, Vivi, podemos começar? São todos bem-vindos e muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Viviane. Esse é o meu sinal, o 5 na bochecha, do lado contrário. Sou pedagoga de formação e trabalho na Fiocruz. Na Fiocruz. Eu vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher obesa, de pele parda, cabelos lisos com progressiva, né? Loiros. Estou com um macacão preto e sentada no sofá. Então, gente, vamos recapitular um pouquinho da aula passada para a gente entender a importância desse percurso, né? Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o problema pergunta de pesquisa, falamos das palavras-chave, né? Falamos um pouquinho sobre o string de busca, os bancos de dados, o quanto é importante a gente ter ciência de como pesquisar, os boleadores, e isso tudo faz uma grande diferença. E hoje a gente vai para uma aula prática. O Mendeley, ele é um gerenciador de referências, e ele também é uma biblioteca. Então, se você usar essa ferramenta, que é o IA, que é de uma inteligência artificial, ela pode oportunizar não somente busca, não somente indexar os seus materiais de leitura, mas como articular e vincular os seus materiais ao Word, que é onde você vai escrever, se você usar o Word do seu programa de casa. Desculpe. Então, hoje não tem slide. Hoje nós vamos praticar. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso Word e verificar qual é o e-mail cadastrado do Office.
que isso é importante? Porque para eu vincular o Mendeley com o meu Word, eu preciso usar o mesmo e-mail que está no Office. Então, cliquem no Word de vocês. Vamos lá, ó, vou fazer com vocês. Passo 1, abrir o Word. Pode clicar num documento em branco. Passo 2, você vai em página inicial, e aí vai estar lá, página inicial, novo, abrir, compartilhar, informações, salvar, salvar como, abrir, exportar, transformar, fechar, e embaixo vem escrito conta, clica na conta. Quando você clicar na conta, você vai ver qual é o e-mail, nas informações do usuário, você vai ver o e-mail cadastrado no seu Word. E aí você pega esse e-mail e salva, escreve para você cadastrar no seu Mendeley. Até aí tudo bem? Podemos avançar? Então, vou avançar, hein? Ninguém está falando nada, vou acreditar que vocês estão bem. Pode avançar, estou acompanhando. Vivi, Oi. Andressa. Vai substituir, Fernanda. Deixa eu Bom, fixar eu vou aqui. trocar com a Fernanda, porque meu computador não vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom. Só ligar o microfone, André. Já tá ligado. Pode continuar, Vivi? Sim. Vamos lá. Então, agora eu vou botar o site do Mendeley para vocês no bate-papo e nós vamos apresentar, e eu vou apresentar aqui para a gente estar junto. Priscila levantou a mão. Pode perguntar, Priscila. Não, eu não consegui localizar na conta. Eu abri a conta, mas não consegui localizar o tal do e-mail. Eu não sei, aqui aparece como se, tipo, pedindo para entrar. No Word? Tá assim, conta, tema do Office, branco, entrar no Office, é entrar. Aí pede para digitar a senha, não, pede para digitar o e-mail, que é justamente o que eu queria saber. Mas é o Word do programa ou é o Word Drive? Se tá, não, você não fala um Word comum É, o Word comum. comum, do meu, Deixa eu te apresentar para ver se você consegue visualizar. Peraí. Aí aparece assim, informações do produto, Office, ativação obrigatória. Aí fala que o meu é Microsoft Office Profissional Plus 2013. Peraí. Mas aqui não vem falando do... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Peraí, Quando você vai em conta, vocês tá conseguindo visualizar, Priscila? Não, eu estou vendo... agora sim, tá. Aqui você consegue visualizar o e-mail cadastrado, ó, tá vendo? Na página inicial, novo, aí aqui embaixo tem o conta. Eu fui nessa parte, só que no meu não aparece, não. Ué, estranho, porque para abrir o Office tem que ter um vinculado com um e-mail. No meu Clica, tá em branco.
Clica no troca de conta que você vai ver qual é o e-mail, aí você não vai trocar. Ou aqui em cima também. Aqui em cima você consegue visualizar. Ah, tá aqui? Não. Tá, peraí, deixa eu ver. É que toda hora eu tenho que ficar abrindo e fechando mais ou menos. Aqui tá dando falha na ativação do produto, aí não aparece nada aqui. A sua versão deve ser pirata, por isso é que talvez não tenha o vínculo do e-mail. É verdade. Deve ser sim. Mas não tem problema, não. Então segue e depois eu vejo o O Mendeley não vai atrapalhar, não. Tá. Você só não vai conseguir vincular o seu Mendeley com o seu Word. Esse é o problema. Mas você vai poder usar o Mendeley normalmente, tá? Obrigada. Deixa eu aceitar as pessoas que querem entrar. Pronto. Vou botar o link do Mendeley novamente. E aí, agora, nós vamos abrir o Mendeley. Criar conta, vocês vão criar conta e se cadastrar. Aqui em cima. Por que é importante você saber? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 contas cadastradas. Uma para o meu computador doméstico, né, de casa, que o meu Word ele é vinculado a esse e-mail, e outro no trabalho. Então, eu tenho 2 contas do Mendeley que me auxiliam nesse aspecto, porque o Word que está lá no trabalho é o Word da minha conta institucional. Todo mundo está conseguindo cadastrar? Eu não estou vendo vocês, tá? Consegui já. E agora eu estou numa página tipo que abriu de pesquisa, né? Alguma Isso, eu coisa assim. vou... Tá, então vou. Tá. Você vai abrir aqui, como se fosse um banco de dados. Não é nessa página que quem falou visualizou? Sim, foi a Gisele. Ah, oi, amiga! É que minha voz fica diferente, né? Sou eu. Todo mundo, gente, só para eu avançar e eu saber se eu posso avançar ou não. Eu também consegui. Boa noite. Então, podemos avançar? Boa noite, desculpa o atraso. Podemos. Boa noite. Olha, Olha, aqui vocês vão ver que é o banco de dados do Mendeley. Aqui vocês podem colocar palavras-chave para pesquisar, vocês podem colocar os boleadores para pesquisar. Aqui também, por exemplo, a Kátia estava falando antes da nossa aula começar, né? Que ela lá no Coelho Pesquisador, na semana passada,
ela não conseguiu encontrar 2 artigos para o TCC dela. E aí eu falei para ela não se preocupar, que talvez ela conseguisse aqui. Então, aqui você também consegue, como banco de dados, você também consegue acesso a materiais, a artigos, né? Se você tiver o DOIs, enfim, qualquer coisa você consegue também. No nosso caso, na maioria, né, o grupo de pesquisa é sobre surdez, né? Fala um pouco sobre surdez. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, surdos vírgula, ensino de português, vírgula, Libras. Pesquisar. Aqui a gente consegue também delimitar a triagem. A gente consegue delimitar materiais em português, em inglês, o período de publicação. Então, eu não quero artigos eu só quero artigos dos 5 últimos anos. Então, eu só vou pegar artigos de 2020, e peguei de Rio de Janeiro, 2022, 2023, 2024. Deixa eu ver se tem 2021 aqui. Ó, com essas palavras-chave não tem, então só tem esses artigos. Olha, eu não quero anais e não quero capítulo de livros, eu só quero artigos. Aí eu clico aqui para tirar ou eu clico para colocar. Então, eu só quero artigos. Quero 60. Eu tenho que ver aqui os autores. Poxa, eu quero ver se tem algum autor conhecido, conforme a gente viu semana passada, ou não. Se é de domínio aberto ou de domínio restrito. Então, a gente pode escolher. Se eu estou vendo aqui, estou fazendo a seleção. Esse é importante? É importante. Então, eu vou adicionar na minha biblioteca. Aqui, ó, línguas em disputa, escrita do surdo em língua portuguesa. É tudo a ver com a minha pesquisa. Ou não, nada a ver com a minha pesquisa. Aqui, o desenvolvimento da escrita do português como segunda língua para surdos. Nossa, perfeito para mim. Vou adicionar. Adicionei aqui na minha biblioteca. E aí, quando eu adiciono na minha biblioteca, ele vai aparecer lá na minha biblioteca, que é aqui, ó. Aqui em cima, ó, tá vendo? Biblioteca. Eu clico aqui e vai me direcionar para a minha biblioteca particular. Na minha biblioteca particular, eu posso organizar do jeito que eu quiser. E é aí que começa a nossa brincadeira e a nossa facilidade na escrita, na organização e na leitura. Por quê? Ele vai abrir em todas as referências. Então, todos os autores, tudo que você já tem, vai estar aqui. Só que você consegue ver quais foram os últimos materiais que você adicionou, qual foi o último material que você leu, quais são os artigos que você utiliza com mais frequência, o que você mais gostou, que você utiliza como favorito. Você pode incluir as suas publicações no Mendeley e aqui para você fazer uma referência a si mesmo.
Você pode criar grupos. Como assim, Viviane, criar grupos? Por exemplo, eu tenho grupo de pesquisa, eu faço doutorado na UF, eu trabalho na Fiocruz e eu também atuo como psicopedagoga de autistas. Então, eu posso fazer para cada um desses momentos que eu trabalho e eu queira desenvolver pesquisas, escritos, relatos de experiência, um grupo. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, surdez e Libras. Um grupo. Aqui. Fiocruz. Outro grupo. Doutorado. Outro grupo. Por que que esses grupos, que é o grupo maior, é importante? Porque eu posso criar coleções para incluir nesses grupos. O que que significa coleções? Eu posso criar coleções que vão organizar essa biblioteca. Então, eu tenho a disciplina da Osilene para fazer no doutorado que se chama redação científica. E ela passou alguns artigos, e pediu para eu escrever um trabalho, e eu vou usar o Mendeley como suporte para gerenciar minha escrita e tal. Aí eu crio uma coleção para a disciplina da Osilene. Semana que vem eu vou dar uma aula lá na Fiocruz do Orcide. Aí eu quero ter um arcabouço teórico para eu passar nesse webinário que eu vou ministrar lá na Fiocruz. Eu coloco aqui. Orcide. Dentro desses grupos, redação científica está no grupo do doutorado. O Orcide está no grupo da Fiocruz. E eu posso colocar os meus artigos, os materiais que eu pesquisar nessas coleções. Então, por exemplo, esse material que a gente viu e que pegamos lá na biblioteca, ele combina com redação científica, com surdez ou com Orcide? Hein, gente? Redação. Redação científica, o que mais? Ele combina com a redação científica, mas ele combina também com a surdez, certo? Porque é o desenvolvimento da escrita do português como segunda língua para surdos, concorda? Sim. Então, eu vou arrastar esse material para a coleção de redação científica e para a coleção de português. Eu já tinha alguns materiais aqui, ó. Por exemplo, surdez e educação inclusiva. Eu vou arrastar para a coleção de surdez. Pedagogia surda e visualidades. Lá para a coleção de surdez. O uso das imagens no processo de escolarização de estudantes surdos. Lá para a surdez. Aí eu clico aqui e eu vejo todo o material que está na minha coleção de acordo com o tema que eu desenhei. Percebam? Sim. Até aí, tudo bem, gente? Sim. Sim.
Olha aqui, uma coisa que é muito importante. Vocês estão vendo que aqui já tem alguns dados, né? Tem os dados dos autores, o ano, o título da obra, qual é a fonte. Se a gente andar aqui, ó, quando ele foi adicionado e o arquivo. Se eu consigo baixar ou se eu só consigo visualizar. Quando eu clico aqui, por exemplo, ó, no artigo da Raquel, eu consigo baixar em PDF, eu consigo ler esse arquivo e ele já está editado de acordo com a BNT. Eu já consigo ver aqui, ó, Colacic, que é o nome dela, mas, ó, já consigo ler o nome dela, Raquel, e também Miriam Amaral. Aí eu consigo ver que o ano da publicação é 2020, que foi publicado no mês de abril, qual é a revista, qual é a página, o artigo, mas não tem a fonte, não tem o link. Aqui, se eu tivesse, por exemplo, tem o DOI. Se eu tivesse o ISBN, eu poderia acrescentar. Então, eu sei que aqui a referência ela vai estar completa. Só que observa aqui, ó, aqui nesse aqui não está completa, ó. Por que que isso interfere? Porque quando o Mendeley gerar a referência, ele vai gerar a referência incompleta. Então, qual é a chave? Eu preciso sempre, se a referência não estiver completa, eu preciso completar para mim otimizar esse trabalho. Então, eu clico aqui, o arquivo vai abrir do lado. Vivi, eu vou Oi. trocar com a Andressa, por favor. Espera aí. Abre o microfone, Matheus, porque Oi, boa senão noite. vocês não fixam, tá? Aí você interpreta de microfone aberto, por gentileza. Ah, tá bom, tá bom. Eu só espero não ter nenhum cachorro gritando nada aqui. Oi. Pode seguir. Ó, então aqui a gente já sabe, ó, o nome da revista, Caderno Acadêmico Unina, ó. Eli Prestes Aguiar. Então, qual é a minha chave? Ó, eu vou ter que colocar Aguiar Prestes D. Vamos ver aqui os dados, ó. Aqui não tem, ó. Nesse arquivo não tem dados da revista. Deixa eu ver se tem lá embaixo. Não tem dados na revista. Aqui a gente não consegue preencher tanto. Eu consigo botar o resumo, copiar, colar. Ué. Agora foi. Aí, aqui, eu estou abrindo o resumo, o texto da Eli, que é intérprete até do INS, eu acho, não é? Acho que é. Aí, eu estou lendo o texto da Eli. Li o texto da Eli e vi uma coisa interessante. Ela cita Sueli Fernandes, uma autora que eu gosto, uma autora que eu já citei.
e que fala muito sobre letramento, né? Letramento de surdos. E aí, aqui está trazendo, né? Ela fala, por exemplo, aqui sobre o desenvolvimento pedagógico das pessoas surdas, que, na verdade, depende de adaptações metodológicas, se utilizando da pedagogia visual. Pedagogia visual é um conceito muito utilizado por uma professora surda chamada Ana Regina. E aí está dizendo, ela indica que a comunicação deve ser preferencialmente pela Libras, nas atividades de leitura e escrita, como L1, e nas Libras como recurso visual, e nas atividades como, na modalidade de escrita, o português. E aí a Eli fala sobre isso. Aí eu achei essa citação muito bacana. O que eu vou fazer? Eu quero marcar essa citação. Eu chego aqui e marco de amarelo, ó. Marquei. Mas por que eu quero marcar? Porque eu quero fazer uma citação direta, ou seja, eu quero pegar exatamente as palavras da Eli para colocar no meu material escrito, ou eu quero fazer uma paráfrase, eu concordo com ela. Tem uma colega nossa aqui que está escrevendo um material que eu li essa semana e ela fala sobre isso, sobre o ensino de a importância da língua de sinais, né, como L1 para o ensino da língua portuguesa. Então aí eu quero fazer uma paráfrase. Eu não quero citar ela, mas eu quero porque na academia a gente fala por meio dos autores. Então, se eu quero falar e eu corroboro da Eli, eu concordo com a Eli, e aí eu posso fazer uma paráfrase, uma citação indireta. E aí, no meu TCC, ou no meu artigo, ou no meu material, no meu resumo, eu quero fazer essa citação indireta e eu quero fazer essa paráfrase. O que isso significa? Eu posso fazer com esse trabalho, eu posso fazer um fichamento dentro do Mendeley. E aí eu pego aqui no balãozinho, coloco aqui do lado, ele vai abrir. E aí eu coloco aqui, ó. Eu vi que é a página 2, ó, tá vendo? Aguiar evidencia a pedagogia visual para as adaptações. Ou a guia defende, né? Pode ser até melhor. A guia defende. Qual é o ano? A guiar? Ah, não tem. Adaptações metodológicas na ação em sala para que o estudante surdo tenha a comunicação em Libras com L1 e o português na modalidade escrita. Aí aqui, para me ajudar, eu vou botar página 2. Ok. Botei, vim aqui para a setinha. Aí vocês estão vendo que tem um balãozinho aqui
Aí eu continuo lendo o meu texto, continuo lendo. Aí li. Aí, ó, aqui ela fala, eu tô botando assim só como exemplo, tá, gente? Para a gente só entender como é que faz. Aí aqui ela fala, é um relato de experiência, e aí ela fala primeiro que os surdos precisam ter sentido, né? A palavra em português precisa ter sentido para eles compreenderem esse português escrito. Então, ela começa contando a questão do filme e depois eles vão interpretar esse filme, e aí construindo em Libras para que depois eles possam construir em língua portuguesa. Então, eu quero falar sobre isso também no meu trabalho, eu acho interessante trazer isso. Então, eu vou fazer um outro comentário aqui, uma outra paráfrase. Então, na página 4, então, vou botar assim: Aguiar não, peraí. Para o desenvolvimento da escrita em língua portuguesa, Aguiar aborda que, primeiramente, é preciso ter sentido antes da apresentação do código, ou seja, escrita, vírgula, palavra. Para tal, é importante ter a construção linguística em sua L1, que, no caso dos surdos, em maioria, é a língua de sinais. Ó, gente, desculpa aí qualquer coisa, eu estou dando exemplo, hein? Se tiver vírgula, estou escrevendo livre, depois a gente corrige. Então, eu já fiz 2 paráfrases nesse texto e fiz uma espécie de fichamento. Até aí, tudo bem? Aí vocês vão perguntar, mas Viviane, como é que vai ser eu achar isso tudo? Aí você vai aqui em anotações e você vai ver todas as paráfrases, todos os comentários que você fez no texto. Aqui, ó. Vai aparecer. Aqui. Vai aparecer. Ah, mas olha que legal, eu achei esse texto de Aguiar muito bacana, mas eu quero dialogar Aguiar com outro autor. Eu posso fazer isso, Viviane? Pode. Eu vou lá na minha biblioteca e vou ver a Raquel. Vou abrir a Raquel. Aí vocês vão ver que vão ter 2 arquivos. O da Aguiar, o da Eli e o da Raquel. O da Raquel, que é o que está aberto aqui, ó, não tem nenhuma anotação. Se eu quiser dialogar, Aguiar com a Colassic, eu posso escrever no caderno. E aí aqui eu ponho nova página e ponho aqui, por exemplo, pedagogia
visual. É o título do meu caderno. E aí eu pego aqui, ó. Como a Guiar falou da pedagogia visual, e eu tenho a paráfrase, e olha, eu já fiz uma paráfrase. Aqui, eu vou pegar, então, ó, a Guiar, Ctrl C, vou lá no meu caderno, Ctrl V, e aí agora eu vou ler a Raquel. E aí, quando eu vou ler a Raquel, ela vai falar em algum momento, se ela fala de visualidade, ela vai falar da pedagogia visual. Acredito eu, espero eu, né? A Raquel defende. Eu vou dar um zoom aqui, gente, porque o texto da Raquel está bem pequenininho, né? Ó, a Raquel já tem os dados aqui, mas a Raquel já está completinho, ó. Já tá, as referências todas já estão completinhas aqui, ó. Então, não preciso completar as referências da Raquel. Agora eu só preciso fazer o fichamento mesmo do texto. Então, eu tenho um registro, estou lendo o texto. Vamos pesquisar para ver aqui se a Raquel fala de pedagogia visual. Vou aqui na lunetinha, vamos botar pedagogia visual. E, ó, não fala. Me enganei, tá vendo? Vamos ver o que ela fala que a gente pode dialogar. Aqui. Entre os recursos alcançados, ela observou que os recursos imagéticos permitiram maior liberdade para os estudantes que falavam de suas vidas, medos, aspirações, lembrando coisas que talvez nem lembrassem sem o apoio da imagem, refletindo sobre temáticas sobre as quais não haviam pensado antes, como pode ser evidenciado na fala da estudante surda Maria, que confirma o êxito do uso desses recursos no processo de significação das imagens. Aí eu posso chegar aqui, ó. A Guiar defende uma pedagogia visual para adaptações metodológicas na ação em sala de aula do estudante surdo. Eita! O que eu fiz? Tá errado aqui. Gente, eu escrevi assim errado? Vocês nem falaram. Na tradução de informação. Vou apagar aqui. Em consonância Collassic apresenta os recursos. Licença, Vivi, vou fazer a troca com o Matheus, tá bom? Tá, peraí, então. Foi? Foi, o que foi? O ano da Raquel é 2020. Aqui, ó. Aí eu faço aqui, ó. 2020, vírgula.
Vírgula não, porque não vai ser citação direta. Apresenta os recursos imagéticos como base para construção de sentidos. Pronto. Aí aqui eu posso pegar, fazer paráfrases e dialogar entre entre uma autora e outra. E nisso eu posso fazer várias páginas, eu posso adicionar páginas de diferentes temas, eu posso fazer fichamento de cada texto, e aí isso tudo vai me dando uma otimização de tempo para eu escrever. Quando eu chegar lá no Word, que a gente vai daqui a pouco, eu ter um embasamento e uma construção sólida para eu desenvolver melhor a minha escrita. Então, se hoje eu for escrever algo sobre pedagogia visual, a importância da visualidade, eu posso trazer todos esses aspectos que eu escrevi aqui lá para o Word. Até aí tudo bem? Alguém não conseguiu fazer isso? Ai, gente, estou me sentindo sozinha aqui, hein? Eu tô aqui, eu tô acompanhando. Eu não entrei, como eu cheguei atrasada, eu não consegui entrar. Quem não conseguiu entrar? Eu, Cleudes. Eu não consegui. Vivi, eu não consegui entrar, mas eu estou te acompanhando aqui, tá indo tudo bem. Eu também estou acompanhando você, apesar de não ter entrado. Tá. Alguém tem alguma dúvida? A menina surda, Alessandra? Aline? Qual é o nome dela? Eu não sei. Alessandra. Alessandra, você está tendo alguma dúvida? Eu não tô vendo ela. Nem se a câmera dela tá ligada. Fernanda, o sinal dela é um A na bochecha. Assim? Isso. Eu não tô vendo a câmera dela. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Mas a câmera dela tá fechada, tá? Tá fechada a câmera dela. Ela abriu agora. Mas deixa eu ver se eu acho. Ela tá Alguém tem alguma dúvida sobre isso? A Alessandra tá com a câmera aberta. Alessandra Costa. Achei. Peraí que tem um negócio na frente. Ah. Ela falou que está acompanhando as interpretações, só que às vezes a internet dela fica ruim, a tela fica preta. Aí às vezes está ficando picado, tá? Mas ela está acompanhando o desenvolvimento. Obrigada, Matheus. Mais alguém tem alguma dúvida aqui no Mendeley para a gente passar para o Word? Viviane? Oi. A minha dificuldade é porque, para eu acessar, eu estou tendo que entrar pelo celular. E o celular fica muito pequenininho lá em cima. Aí você primeiro foi num lugar e depois você clicou em caderno. Eu não entendi essas duas funções acontecendo. Eu vi que você escreveu no caderno, mas eu não entendi quando que parou, então, da anotação. A anotação é um recurso que você utiliza para fichamento de cada texto. Então, por exemplo, aqui
Eu estou na coleção de surdez. E aí eu tenho aqui 4 materiais. Por exemplo, hoje de tarde eu peguei esse livro aqui e eu fiz uma anotação, fiz uma paráfrase para vocês. Aí eu já tenho aqui, ó, uma paráfrase desse texto. Aí eu clico aqui, ele já vai me direcionar aonde está. Então, eu não preciso rever esse texto novamente, porque eu já tenho essa paráfrase aqui. Então, esse fichamento, eu tenho o registro de que eu li e que eu já entendi o que esse texto pode agregar na minha pesquisa. Então, quando eu faço isso, eu tenho, nas anotações, é um recurso de fichamento do texto que você está lendo. O caderno, não. O caderno é como se fosse um fichamento de tema. É um fichamento que você pode dialogar entre um autor e outro, entre uma obra e outra, que fale, que versam, ou que discordam, ou que dialogam entre si, para que você possa ter esse registro dentro do Mendeley. Então, quando você tem aqui nas anotações, você só tem a anotação do material que você está lendo, é um fichamento desse texto. No caderno, não. No caderno, as páginas que eu construí, eu vou construir de acordo com o tema que eu desejo, que, no caso, eu coloquei aqui pedagogia visual. Então, se eu tenho, nesse caso aqui que a gente trouxe de exemplo, eu tenho a Eli, né, que é a Aguiar, e eu tenho a Raquel, que é a Colacic. Então, eu tenho 2 autoras que falam, que se complementam, e eu quero utilizar elas para que elas possam versar no meu texto. E aí eu trago isso numa página de caderno para eu ter esse registro, já que eu estou lendo uma, já estou lendo outra, e aí eu posso conversar, elas podem conversar nessa página de pedagogia visual. Se eu tivesse um outro material da Ana Regina, aí eu posso trazer o conceito, né, que a Ana Regina defende, e aí eu posso trazer no caderno, aí é mais uma autora. Então, eu faço uma espécie de prévia do que eu vou escrever no Word, entendeu? Ah, agora ficou mais claro. Na prática, a mão é como se eu tivesse ido no artigo, sublinhado o que eu vou utilizar, o que eu vou citar, e aí depois eu pego o meu caderno, como se fosse um rascunho daquilo que eu vou planejar escrever, né? Entendi. Agora sim, agora eu consegui. Porque quando eu falava, aí eu vou compartilhar uma intimidade, né? Eu tinha muita dificuldade de fazer fichamento. Por quê? Porque eu gosto do papel. Eu sou a favor do papel. Hoje mesmo eu estava escrevendo um texto e aí era para analisar. O que eu fiz? Eu peguei os documentos aqui, esses são os documentos, eu peguei a parte de cada documento que eu tenho que analisar e eu imprimi uma versão. No Mendeley, eu não preciso imprimir. Eu consigo colocar tudo e fazer esse diálogo, essa análise. Então, a minha escrita acabou sendo mais otimizada nesse ponto. E eu também, segundo a minha co-orientadora, que é a Osilene, falou que a minha escrita melhorou muito. Por quê? Porque quando a gente vai pegando e vai fazendo o fichamento de cada PDF, você vai vendo as palavras que você vai utilizando para fazer paráfrase, para dialogar, os conectivos, né? E aí você não vai se repetindo. Quando você pega isso e coloca lá no Word, fica mais fácil, porque você só fica fazendo a costura do texto. Então, você desenvolve uma coesão e uma coerência muito melhor. Entendeu? Sim, também a questão que eu lembro no meu TCC, que eu abri uma pasta no Windows, né? E eu colocava os artigos que eu estava lendo. E aí eu anotava no meu caderno
a parte que eu queria depois parafrasear. Só que depois eu ficava qual era o artigo, em qual pasta eu botei, e virava uma loucura. Aí o que me orientava? Já coloca a referência lá embaixo para te ajudar a achar. Então, dessa forma aí, fica tudo dentro do Mendeley. Exatamente, que você pode tanto incluir as que já estão no seu computador, ou seja, o Mendeley não deu o texto que você quer, ele não apresentou o texto que você quer, ou o seu orientador te mandou um texto. Você pode incluir na sua biblioteca, você pode incluir no seu Mendeley, então você pode também fazer isso, e você pode também baixar esses arquivos para o seu computador. Então, você pode fazer as duas coisas. Agora, observem aqui, esse livro, é um livro que está aqui, esse Surdez e Educação Inclusiva é um livro. Observe aqui as informações, ó, tem o ano, tem o resumo, tem o link do e-book, tem a data, tem o DOI, ou seja, tem a referência. Mas essa referência aqui, ó, ela está equivocada, ela não está conforme a BNT. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que editar. Por quê? Porque isso, quando aparece lá no Word, quando vai me dando a referência no texto, para eu otimizar o meu tempo, o ideal é você editar. Então, aqui, ó, por exemplo, Regina Mosca Giroto. Então, Giroto é o sobrenome principal, ó. Giroto, vírgula. Regina Mosca. Aqui, Martins. Não. Aqui é essa aqui. Não, é Martins mesmo, a Sandra. Eita. Sandra Eli. Sandra tem nome de princesa, né? Sandra Eli Sartoreto de Oliveira. Copiou a paráfrase que eu tinha. Martins, vírgula, Sandra Eli. Shift Enter, pronto. Aqui. Deveria, vírgula. Ok. Por que que isso é importante? Aqui, vai me dar a referência aqui embaixo, ó. Em que, quando eu clico aqui, eu posso copiar a referência. Aí aqui eu consigo ver se é formatado em inglês. Não quero. Eu quero em português. Mudar o estilo da citação. Aqui, ó, vai abrir e eu vou botar a BNT, ó. Associação Brasileira. Ok.
E aqui eu posso também escolher no Word, no EndNote. Então, eu posso chegar e agora referenciar. Agora, quando eu abrir lá no Word e abrir o Mendeley em suplementos, vai me dar a citação correta. Então, agora a gente vai partir lá para o Word. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Abri meu Word. Aí eu estou fazendo um artigo, né? E aí eu quero pegar uma citação lá do Mendeley. Aí... Oi? Alguém falou? Posso continuar? Sim. Aí, como é que eu vou pegar e fazer esse compartilhamento das informações dos materiais que eu tenho lá no Mendeley para o Word? Eu vou aqui em suplementos. Vou no Mendeley. Adicionar. Ah, porque o meu já está salvo aqui, em referências. Vai abrir, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. No lado direito, vai abrir uma caixinha. Em referências, tem escrito Mendeley Cite. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim, sim, tô Oi. vendo. Aí, olha aqui, eu tenho todas as referências que estão lá. Aqui eu consigo ver também as minhas coleções, os meus grupos. Aqui, ó, lembra das coleções que a gente criou? Orcide, Redação Científica, Surdez e Língua. Aí eu quero incluir, poxa, eu peguei, sabe aquela anotação da Eli que fala sobre o ensino de Pedagogia português? Vou pegar aqui, peraí. Minha internet está demorando para abrir. Viviane, Oi. qual foi a palavra que você falou que a gente vai no Mendeley para poder ir para o Word?
Suplementos do Word para o Mendeley. Do Word pro Mendeley. É aqui, ó. Aqui, ó. No cantinho. Tá vendo? Mas quando você já tem salvo no seu Word, no meu caso eu já tenho salvo. Então aí eu vejo nas referências. Aí eu quero citar a Eli. Aí eu boto aqui, ó. Inserir citação. Vivi, com licença, Andressa. Oi. Pode perguntar. Troca de intérprete, por favor. Agora é quem? Andressa. Andressa viu que eu escolhi vários textos, né? Eu Que vi. versam. Eu entendi. Eu queria ter pego. Opções. Eu queria ter pego um específico. Ué, fixou Mateus. Você vai pelo sobrenome. A gente é muito Mateus, a gente fica doido. Vamos liberar. Foi. Mas é para ajudar, né? Você sabe que é para ajudar. Com certeza. Vamos lá. Abriu aqui, vamos lá. Aí eu fui lá na paráfrase da Eli. Cadê? Não, ele ia guiar, né? Eu botei errado aqui. Aí eu fui aqui na paráfrase da Eli, que eu já, no meu fichamento lá do texto da Eli, Hein, Vivi? A oi, Eli que você está procurando é pedagogia visual. quem? Eli que você está procurando, ela está falando sobre a pedagogia visual. Não, eu estou falando só para usar o exemplo aqui. Aqui eu vou apagar essa citação, vou excluir. Porque não é esse, não. Eu queria botar esse aqui, essa outra paráfrase. Ai, meu pai celestial. Que está demorando. Para abrir. A minha paráfrase que eu fiz do texto da Eli foi assim: para o desenvolvimento da escrita em língua portuguesa, papapá, guiar, defende. Estou tentando copiar aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Eu faço, só que minha internet não está ajudando. Sempre assim, quando a gente precisa, não ajuda. Ctrl C, vou lá. Ctrl V. Vamos ver se vai. Foi. Aí eu já ponho tudo aqui, ó,
Times New Roman, justificado, já está um e-mail, ok. Antes do... Aí já aparece todos os erros de português, ó. Do código. Aí aqui, ó, vocês viram que eu botei a guiar lá na paráfrase? Ah, entendi o que estavam falando. É esse texto aqui. Não, essa é da... Alguém está pedindo para entrar. Ai, justo agora. Meu Deus. Espera aí. Pronto. Permitir. Alice entrou, gente? Eu não sei. Eu permiti aqui. Vamos lá. Aí aqui, nesse texto, é esse aqui. Mãe. Mãe. Pega água para mim. Ué, cadê o daí? Ele não está na surdez? Tá sim. Aqui eu vou mudar, porque eu quero a BNT. Será esse? Não. Cadê a citação da Eli? Alguém quer entrar? Deixa eu ver outro. Deixa eu ver o da Cláudia ou o da Raquel. Aqui. Agora vai. Aí aqui, por exemplo, ó, eu posso escolher o que eu quero, como eu quero a citação. Eu posso escolher se eu quero o autor e o ano, se eu só quero o autor ou se eu só quero o ano. Isso, qual é a diferença? Quando você está escrevendo um texto, por exemplo, se você faz uma paráfrase no parágrafo e no final você quer dizer que esse parágrafo você falou por meio desses autores, você coloca entre parênteses o autor e o ano. Agora, a Ausilene, por exemplo, ela prefere sempre que esteja dentro, inserido no texto. Então, eu quero inserir essa citação aqui da Raquel. Então, eu vou inserir aqui, vai aparecer para mim aqui. A internet não está funcionando, ó. Aparece aqui, ó. Deixa eu ver outro autor. Não, esse aqui foi da... A minha imagem tá boa, gente? Porque não tá aparecendo aqui, eu acho que é a internet.
Sim. Vivi, tá dando para ver a tela que você está compartilhando, sim. Mas não está, não tá, a citação não está aparecendo, e ele aparece aqui. O que está escrito ali no Word, que está aparecendo para a gente, apresentam os recursos imaginéticos como base para a construção de sentidos. Sim, mas eu estou falando, esse aqui, ó, por exemplo, da Cunha Dias, aparece aqui no texto, como um Sim. hiperlink. Entendeu? Tá. É isso que eu estou falando. Sim, entendi. Eu acho que é problema da internet, porque aparece aqui, ó, quando eu incluo, você pode escrever qualquer coisa. Esse aqui, por exemplo, é aquilo que eu escrevi lá no caderno. Se eu quiser dizer que a pedagogia visual não se limita em apenas recursos imagéticos. Porém, tais artefatos contribuem para a construção de sentidos. Aqui, quando você coloca, deixa eu ver se lá, aqui todas as referências. Ó, vamos ver se agora vai. Tá certo, tá certo. Inserir citação. Não está indo, mas aqui inclui. Alguém tentou aí, para vocês verem? Deixa eu fechar esse Word para ver se vai no outro. Deixa eu parar a apresentação. Fechar as janelas aqui para ver se... Vamos visualizar, gente? Ainda não está aparecendo nada, não, Vivi. Tô vendo nada não, Vivi. Vê se vai. Não. Não, gente. Agora sim. Agora foi. Apareceu, apareceu a tela de Word. Agora foi. Aqui. Aí eu cliquei aqui do lado, ó, tá vendo? Eu quero mudar para et al.
Não quero assim, eu não quero esse asterisco. Eu cancelo aqui. E eu não quero autor e assim, eu quero autor e ano. Eu vou e salvo. Aí aqui, ó, eu excluo e coloco o E. Apresentam. Os recursos imagéticos como base, papapá. E aí eu sigo a minha linha de raciocínio. Aí eu quero falar sobre outra, aí eu estou escrevendo outra coisa, qualquer coisa, e quero citar da Cunha. Inserir citação da Cunha. Ah, mas eu não quero entre parênteses. Eu venho aqui, eu só quero botar o autor. Venho aqui e modifico, ó. Salvo. Tchau. Vai mudar aqui. Entendeu? E eu sigo o fluxo da minha escrita. E aproveito o que está lá no meu fichamento e trago para cá. Pode parecer complicado, mas, na verdade, se você pegar a prática, é muito mais fácil para vocês desenvolverem a escrita. E, assim, otimiza muito o nosso tempo. Por quê? Porque eu vou lendo os textos, fazendo os fichamentos, articulando um autor com outro, seja, né, concordando, seja por tema, seja discordando. E aí, com isso, eu já tenho um registro no Mendeley e é só eu passar para o Word, e no Word eu já faço as citações, sem eu precisar ficar escrevendo, digitando tudo. É a minha internet mesmo, que eu vi a Andressa toda em câmera lenta. Todo mundo tá tudo bem? Todo mundo sobreviveu? Sim. Vivi, Oi. eu vou só colocar um relato, né? Você é Osilene, Andressa. Vou abrir minha câmera. Vivi, antes de começar a falar, já deu tempo de trocar. Eita, peraí. Peraí, gente, que minha câmera... Um minuto só. É o Matheus que vai entrar agora? Matheus. Matheus tá meio torto ali, gente. O que é Peraí. isso? Foi uma nave espacial. Rega o peso, entendeu? Aí o peso do mestrado falar, ele tá gente. meio Não, torto. aqui. É os Já tá na bastidores. nave, o É os homenzinho bastidores. torto. Os bastidores, ninguém Os sabe. Tô bastidores. tentando ler, a vista tá assim, ó. Tô conseguindo ler mais nada. Já leu muito nos últimos dias, né, Matheus? Por isso. Vamos lá, pode falar. Para complementar isso que a Vivi está falando do Mendeley, que eu acho que assim, é muito importante porque a gente consegue conciliar a pesquisa, então faz um levantamento, faz uma busca, encontra os seus dados, os seus resultados, né, de pesquisa, ao mesmo tempo já faz as citações, já faz a paráfrase, já escolhe a forma como quer que apareça aquela citação, como que eu desejo que apareçam os nomes dos autores, e já na hora de construir o texto lá no Word,
fica mais tranquilo, né, mais prático para articular as ideias. E isso dá uma riqueza para o texto, porque, assim, quem vai ler vai falar, nossa, como que o autor desse artigo, né, dessa dissertação, dessa tese, como ele leu, né, como teve o cuidado de buscar essas referências, as informações. E a gente vê essa costura no texto. E aí eu realmente percebi uma diferença muito significativa na escrita da Viviane depois que ela passou a utilizar essas ferramentas, sem dúvida. E assim, você vai ampliando não só o seu vocabulário, né, mas também esse olhar. Você vai começando, é claro que no início você acha um pouco chato, né, de ter que, eu vou ter que editar, né, se não tiver todas as informações. Na verdade, você acaba tendo um hábito de ficar olhando, porque se você vê algum erro ou algo faltando, vai faltar na sua referência lá. Tanto na referência dentro do texto, quanto na referência no final. Então, é importante você completar as informações, é importante fazer o fichamento, é importante você, se você quiser, fazer esse caderno por temas para você dialogar, porque isso, além de otimizar tudo, cria um hábito de leitura, registro, muito mais fácil. Existem outros gerenciadores. Existe o EndNote, que ele é pago. EndNote. É com E mesmo, não é com A, não. É END. E tem o Zotero também. O Zotero, ele tem a versão gratuita. Eu lá na Fiocruz, a maioria dos alunos dos programas utilizam o Zotero, e eu fiz o curso de Zotero lá, só que eu não me adaptei no Zotero, porque o Zotero ele tem muita poluição visual para mim. Então, eu não consegui me adaptar no Zotero. Tem gente que se adapta no Zotero. Eu, Viviane, não consegui, e eu não consegui fazer fichamento no Zotero. E aí, para mim, ficou muito mais difícil. Então, o Mendeley, ele me deu esse recurso e essa possibilidade e facilitou muito a minha vida para a escrita, inclusive para a escrita do meu projeto de doutorado, porque eu peguei todas as referências e fui botando introdução, fui botando cada partezinha como coleção. Introdução, justificativa, fundamentação teórica, né? Discussão e conclusão, porque os outros não precisam, né, de fundamentação teórica. E aí eu fui articulando e foi muito bacana, porque eu consegui fazer com mais tranquilidade e com mais dialogia assim, entre os autores. Então, assim, é a prática mesmo. No início parece um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, mas se for fazendo aos poucos, vocês vão vendo que vão ganhando mais confiança para desenvolver essa escrita. Alguém tem alguma dúvida? Vamos praticar. Exatamente, agora é a hora. Oi, Kátia. Oi, Vivi. Então, eu tentei acompanhar por aqui, né, pelo tablet, mas quando eu fui nessa parte do suplemento, eu não encontrei essa palavra aqui. O que que eu fiz? Eu anotei tudo e vou tentar depois no computador. Lá em correspondências, em correspondências não, vai em... Espera aí que eu vou abrir aqui o meu Word para eu não falar besteira. Na página inicial, quando você tem colar, recortar e tal, aí tem uma setinha embaixo que é assim, opções de exibição. Quando você clica,
vai aparecendo suplementos. Se não aparecer, você vai em pesquisar lá em cima na lunetinha e coloca suplementos. Vê se vai. Deixa eu ver. É porque no tablet não está nem aparecendo essa parte de pesquisar. Lá em cima? Não tem. Então, assim, documento sem nome, aí vem aqui as fontes, aquela parte Tá para dando botar. microfonia. Deve ser porque eu estou com os dois aparelhos ligados. Desliga o microfone de um. Já está desligado do celular. Mas eu vou ver depois no computador. Tá. Aí qualquer Tá, coisa, depois a gente, se precisa, a gente faz uma chamada de vídeo. tá bom. Tá? Para não prender a aula também. Tá bom. Obrigada. Nada. Deixa eu desligar aqui o microfone. Vai, Cleudes. O microfone está desligado. Quando você falou que ia colocar nas referências, né, que você queria fazer uma citação, uma paráfrase, né? Agora, aí embaixo, na parte de baixo, quando nós colocamos referência, ele vai aparecer embaixo também ou não? Ou Lá só no quando Mendeley, lá no Mendeley você copia, lá no final, você tem como clicar, copiar e colar a referência completa. Ah, tá. Aí eu vou no Mendeley e pego aquela parte que você editou, não foi? Não, lá no... Não, vou te mostrar, peraí. Deixa eu abrir aqui. Tá. No nosso caso, o nosso exemplo, eu peguei o da Raquel, né? Então, aqui, ó. Eu escrevi o texto lá e botei aqui, Raquel. Aí, ó, tá vendo que tem uma referência selecionada. Ah, mas eu escrevi meu texto, aí tem a Raquel, tem a da Cunha, tem todas essas referências. Eu posso organizar, ó, pela coleção, eu posso organizar pelo grupo, eu posso copiar. Aí, no caso, eu quero copiar e eu não quero como citação, porque citação já está lá no Mendeley. Aí eu vou exportar. Aí eu vou aqui no final. Agora deixa eu... Espera aí que eu tenho que parar de... Agora eu tenho que parar aqui e ir para o Word. Parar. Ó, aqui eu fiz a Colassic, certo? Aí escrevi papapá. Aí eu quero botar a Colassic embaixo. Eu coloco aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, já vem aparecendo.
Entendeu? Entendi. É simples. Rita? Oi, Vivi. Então, primeiro te agradecer por nos apresentar essa ferramenta aí, que eu tô aqui, assim, me deliciando com ela. Inclusive, na semana passada, quando eu não consegui assistir a primeira, né, apresentação que teve, foi justamente porque eu estava aqui apanhando com um texto do mestrado, justamente para poder entregar. Eu falei, não vai ter jeito, tem que acabar hoje. E assim, realmente, naquele momento, se eu já tivesse sabendo dessa ferramenta, teria me ajudado muito. Teria, assim, sido uma mão na roda, né? Então, assim, te agradecer. Eu acho que agora vai ser o momento da gente pegar e brincar com essa ferramenta, né? Criar coisas, brincar com textos e querer, né? Ir mexendo para a gente poder aprender, porque na medida que a gente vai cutucando, né? Vai fazendo ali a gente vai pegando esses detalhes, né? Com mais. Então é isso. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, como é que fica o meu texto quando eu escrevo pelo Mendeley lá, que eu tenho um padrão, né? E aí eu vou otimizando tudo. Como aí fica a dica para quem vai entrar em mestrado, doutorado, né? Essas coisas. Espera aí, que eu vou abrir para vocês como é que fica. Eu estou escrevendo um trabalho, um capítulo de livro, e a minha parte, sou eu e uma amiga, né, do doutorado. A minha parte era a análise dos documentos. Então, o que eu fiz? Eu trouxe tudo que eu escrevi lá para o Word. Vou mostrar para vocês como é que fica o texto. Fica assim, ó. Deixa eu aumentar aqui. Vou botar em Arial. Vivi, essa questão dele ficar parecendo que ele está em caixinhas, então, é isso mesmo? Porque eu aprendi isso lá no doutorado, porque aí você consegue visualizar se o texto está justificado ou não. Aqui na página inicial você consegue colocar por linha. Então, por exemplo, lá no Mendeley não tinha um documento que a professora pediu, que é o documento final da CONAI. Aí, o que eu fiz? Eu baixei o documento, coloquei em PDF e coloquei lá no Mendeley. Só que ele está vendo que ele não me deu a referência certa. Aí eu tive que editar. Então, lá no Word Drive, que é onde a gente está colocando o texto, já está tudo direitinho. Então, ele fica só com esses hiperlinks aqui, ó. Tá vendo? Ele aparece assim, ó. Tá vendo? E no final, ele aparece também nas referências. Ó. Inclusive a lei. A lei também, ó. Tá vendo que tá errada essa referência? A lei a gente não pode colocar dessa forma. Então, eu tenho que editar lá no Mendeley, mas como eu queria terminar isso hoje,
Eu fui rápido. Então, no meu texto original lá, já está tudo direitinho. Já no Drive, já está, né, as referências bonitinhas. Mas no Word, quando eu vou escrevendo, e aí vocês vão vendo que tem, por exemplo, aqui eu vou escrevendo, igual uma maluca. Aí eu tenho uma co-orientadora que não gosta de parágrafos longos. Vocês estão vendo que nem tem ainda aqui, tá vendo? Eu vou escrevendo tudo que está na minha cabeça, tudo que está lá no caderno. Pá, 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 pá. Aí isso aqui é o grosso. Esse é o que eu chamo de escrita livre. Aí a escrita certinha, que é a escrita que a minha orientadora gosta, que aí ela fala que a minha escrita evoluiu, né? Evoluiu. Aí eu vou mostrar para vocês como é que tá. Aí fica assim, ó. Bonitinho. Vivi, você só não tá exibindo nada. Não está Não? aparecendo. Não. Ué, mas aqui Agora tá. vai apresentar. Acho que é agora. Isso. Quando aparecer, vocês me falam, porque aqui tá. Apareceu agora, nesse minuto. Aí aqui, ó, vocês vão ver que tá direitinho, ó. As referências, sem tá hiperlink. A lei bonitinha. Os parágrafos. Ela ainda não viu. Mas está compartilhada aqui. Ela ainda não viu. Né, Osilene? Mas aí você... Que diferença, né, Vivi, daquele texto da escrita livre para esse texto mais elaborado. Exatamente. Porque aí a gente vai limpando, né? Aí você vai limpando e aqui tem as referências. Por exemplo, esse texto, um dos critérios é que não pode ter os autores sublinhados. O nome dos autores tem que estar, né? Não pode ser só a primeira letra. E isso é uma questão muito do Mendeley. O Mendeley coloca a primeira letra. Então, aí eu olhei assim, aí eu tive que botar Gildete, botar L, botar toda a referência aqui, ó. Aí eu coloquei a referência da lei, tudo direitinho, e fica mais fácil. Então, assim, mas é muito a prática mesmo, não dá para fugir. Então, assim, é fazer. E aí, qual é o lado bom, né, da situação? É porque você vai praticando e você vai experienciando a sua forma de escrever, a sua forma de desenvolver essa escrita, que pode ser diferente da minha. Vocês podem ter uma outra forma. Eu sigo essa linha. Faço fichamento, depois dialogo entre os autores, depois eu trago para o Word. Vocês podem optar por ir direto no Word, está tudo bem. Cada um vai ver o seu ritmo, como vai se desenvolver nessa escrita, né? Eu faço essa escrita, né, mesmo assim, uma escrita que eu chamo de livre, para depois eu fazendo essa limpeza, mas cada um tem a sua forma, né? Então, você vai desenvolvendo a sua habilidade de escrita, de leitura, de registro, de articulação, de coesão. Naíla? Então, Vivi, maravilhoso mesmo tudo isso. Mas só para chamar atenção para um detalhe.
Quando a gente usa assim essa ferramenta e a gente vê que as coisas ficam assim bem arrumadas, né? As referências já aparecem lá direitinho, tipo num toque de mágica, né? Não é para a gente também achar que está tudo certo, como você falou. A lei, a referência não é assim, né? Então, colocou só a inicial do nome, tem que corrigir. Então, a gente tem que estar atento em relação a isso, chamar realmente atenção para isso. Aquilo não está pronto, você tem que dialogar também com o seu conhecimento de pesquisa, né? Com a sua orientação em sala de aula e percebendo, né? O quanto que você ainda precisa colaborar com essas ferramentas, né? Porque tudo sim, isso sem dúvidas. continua sendo a troca, né? Mas maravilhoso, sabe? Está muito bom, toda a sua explicação, sua disponibilidade, seu carinho, todo mundo aqui. Está ótimo, maravilhoso. Está adorando. Obrigada, obrigada, obrigada. Agora com o Matheus. Manda. Peraí. Fernanda agora. E a Adriana levantou a mão. Mas eu tenho que liberar o Matheus. Mas o Matheus não vai aparecer, porque ele não ligou o microfone. Oi, gente, fala pra mim. Tô aqui. Já foi? Não, tô falando que na gravação você não vai aparecer. É que aqui em casa tá, hora tem barulho, hora não tem barulho, eu Não prefiro fixar. sei, amigo, mas assim, é só porque na última gravação a gente viu que por conta na gravação só o Google Meet ele só grava quem tá com o microfone ligado, entendeu? Mas então, sem querer cortar um pouco a aula, mas é quem tá com o microfone ligado, aberto, ou quem tá com o microfone em destaque? Que agora, nesse momento, eu tô com o microfone em destaque. Às vezes, necessariamente, não é um microfone aberto, e sim ter algum tipo de fala para onde ele possa estar destacando a pessoa que está falando. Foi isso que eu reparei na última gravação. Eu assisti. É assim, enfim, vamos ver. Espero que nessa gravação a gente consiga, né? Também. Vamos lá. Vai, Adriana. Nós não estamos te ouvindo, ou só eu que não estou. Ninguém. Ninguém está ouvindo. O microfone tá desligado. Prefere digitar? Quando a gravação estiver disponível lá no grupo de pesquisa, vocês avisam, tá? A gente está pedindo para o Matheus botar no link do YouTube. A gente vai disponibilizar no YouTube do grupo de pesquisa. Eu prometo que será breve, tá, gente? Prometo que será breve. Imaginei pelo que o Matheus falou. Matheus tem outro compromisso, Matheus. Ai, gente, Jesus. É porque no final do mês nós temos um concurso. Ele está enrolando para me mandar a dissertação dele para eu estudar. Vivi, olha seu WhatsApp nesse exato momento. Pode olhar. Ah, só quero ver. Olha seu WhatsApp. Eu falei hoje com os Zulene sobre isso. Gente, desculpa. No notebook Agora não foi. funciona. Desculpa, eu tive que entrar pelo celular. Não está funcionando nem minha câmera, nem meu áudio. Então, desculpa. Mas agradecer muito a Vivi, agradecer a oportunidade do grupo, a professora Zilene. Eu achei a ferramenta maravilhosa, mas eu tenho que treinar, né? E vou treinar, já coloquei alguns textos lá. E, assim, só aqui retomando, que eu estou lembrando da aula passada, quando você fala em conversar com os autores, né, os autores conversarem entre si, lá no outro recurso do buscador, né, do coelho buscador, aparece aquele mapa dos autores que se aproximam, não aparece? Quem cita
que a gente pode até aproveitar para, como é que se diz, ajustar mais os temas, né? Então, eu estava pensando aqui nisso. Mas muito obrigada, foi ótimo. Maravilhosa a ferramenta. Qual é a ideia, né? Por que a gente pensou nessas estratégias? Aí, o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente está propondo nesse webinário uma sequência de recursos, né, de inteligência artificial para otimizar a pesquisa. Então, no primeiro webinário, a gente trouxe um facilitador, né, de banco de dados, para vocês entenderem que aquela é uma plataforma que pode fazer com que vocês coletem dados, artigos e materiais para pesquisa, e que dentro dessa plataforma vocês conseguem visualizar esses autores, né? Quais são eles, o que eles citam, né? Se eles são os mais citados ou não. Já o gerenciador, não. É como se você já tivesse baixado o artigo de lá e para você colocar no Mendeley. Você já escolheu, já passou pela sua peneira. Mas o Mendeley também é uma biblioteca, também é um banco de dados. E aí você pode utilizar, mas ele, na verdade, ele vai te trazer um mergulho dentro de cada texto, e nessa possibilidade de você articular os pensamentos de um com o outro. E aí você pode abrir, hoje, por exemplo, nesse texto que eu escrevi, nessa análise que eu escrevi, eram 4 documentos. Eu abri os 4 no Mendeley, e aí eu fui vendo o que cada um falava, e aí eu fui lá no caderno, abri uma página, fui escrevendo, depois eu só fiz Ctrl+C, Ctrl+V e botei lá no Word, que foi aquele blocão que vocês viram, né? E aí eu só fui articulando um com o outro, limpando o texto, e aí ficou o trabalho, né, final. Então, assim, é uma outra ferramenta. Na semana que vem, a gente vai ter uma outra ferramenta que é para revisão sistemática. Aí, essa IA, ela faz todo o processo de refinamento de texto, mas aí o ponto final é uma revisão sistemática de literatura. Não, claro que não. Eu estou trabalhando nele desde a semana passada. Não, eu não sou IA, não, Kátia, pelo amor de Jesus. Não. Mais alguém? Não? Acho que podemos encerrar. Então, eu ia falar mesmo, assim, se estiver na hora de a gente encerrar, que a inteligência artificial, a gente conseguiu ver que ela não vai substituir o nosso papel e a nossa responsabilidade. Então, a gente vai lá, a gente busca, é um recurso que a gente precisa ter para a gente trabalhar menos, mas isso não faz com que a gente não precise ler, não precise fazer essas revisões, né? Porque tem informações que são desencontradas, ou informações que, às vezes, né, não estão de acordo com a norma X. Então, isso não tira da gente a responsabilidade, né, do autor, a revisão do texto, a organização do texto, né? Então, é todo um processo que vem realmente para nos ajudar, mas ele não vai nos substituir, né? Então, a nossa responsabilidade continua sendo muito grande para que a gente realmente faça textos e textos autênticos, né? Imagina se a gente copia e cola, copia e cola, copia e cola, isso vai ser um trabalho. Como a Aline disse, que antes ela fazia os arquivos, colocava no Word, e depois, né, ela não sabia nem qual era a referência, onde que tinha colocado. Eu acho que muitos de nós fizemos isso. E aí a gente fica, meu Deus, onde é que está aquela referência? Aí a gente vai para a internet de novo,
tenta jogar de novo, né? A gente vai usando outras estratégias. Mas se a gente já tem aí uma forma de trazer, inclusive o texto com as referências, poxa vida, dá um trabalho no início para fazer essa organização, mas depois a gente fica, né, com uma sensação, né, de algo que realmente foi feito com mais praticidade e objetividade. Eu quero agradecer muito a Vivi por ter, de novo, compartilhado com a gente, né? Ela poderia estar estudando, fazendo os artigos dela. Hoje o projeto dela já está na Plataforma Brasil. Ela poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas ela está aqui com a gente, né? Participando. Quero agradecer muito ao Matheus, a Andressa e a Fernanda, que chegou hoje para contribuir, senão a gente não teria a acessibilidade como a gente está tendo. E agradecer muito a presença de vocês. Nós somos poucos, mas nós somos fortes, né? E nós estamos aqui persistindo. E isso é maravilhoso. Então, obrigada. Vivi, você quer encerrar? Eu quero agradecer, em especial aos intérpretes, né, a Fernanda, a Andressa e Matheus, que, de certa forma, estão aqui interpretando e acabam também não podendo estar praticando, né? Então, de qualquer forma, eu quero agradecer e me colocar à disposição, se eles tiverem algumas dúvidas ou quiserem, né, utilizar a ferramenta e a gravação não for clara o suficiente, eu me coloco à disposição em estar contribuindo, e ficar um deverzinho de casa para a semana que vem, que é pensar, né, em palavras-chave para fazer uma revisão sistemática de literatura. Então, pensar na pergunta de pesquisa, pensar nas palavras-chave, pensar nos critérios, né? Quais são esses critérios que vocês pretendem utilizar para a pesquisa de vocês? Critérios que vão validar que aquele material é importante, que o outro material não é importante. Então, isso tudo a gente vai falar semana que vem e vai ter uma IA que vai nos auxiliar na otimização desse tempo, mas não vai fazer por nós, vai contribuir, vai ajudar. Deixa eu parar a gravação aqui. Vamos abrir as câmeras para a gente tirar foto, quem conseguir, quem tiver em condição.